Então, começou, vamos lá, né? Bom, pessoal, então na última aula a gente falou, né? Nas últimas duas aulas estamos falando de funções, tá? Então criamos aqui um notebook falando sobre funções, tá? Claro, também na internet tem um monte de outros videoaulas, né? Materiais, fiquem à vontade para pesquisar, né? Quem aqui tem aula comigo já sabe, né? O importante é aprender, independente qual material, qual videoaula, né? O importante é saber, tá? Então a gente viu sobre funções, fizemos aqui alguns exemplos, e na última aula falamos sobre funções lambda, né? Funções lambda nada mais é do que agora eu consigo atribuir uma função, né, para uma variável, tá? E aí depois eu uso essa variável como uma chamada de função, tá? Lambda também conhecido como funções anônimas, né? Por que anônimas? Porque as funções não têm nomes, né? Igual o exemplo de cima, eu estou atribuindo aqui, ó, para uma função, né? Estou definindo uma função, ela tem um nome aqui chamado desvio underline padrão, tem aqui vários argumentos, né? E na função anônima ela não tem aquele nome, né? Simplesmente aqui lambda, coloca os parâmetros e ela lembra que ela tem um return implícito, né? Ela sempre retorna um resultado, tá? Então vimos aí na aula passada sobre exemplos, né, de funções lambdas, né? Função que cria função. Então dá para fazer muita coisa, né? É um começo aqui da programação funcional, tá, pessoal? Na aula de hoje, vamos falar sobre, né, o que muita gente conhece em outras linguagens, né, como arranjo, né, ou no inglês, né, array, tá? Ou também vetor, né? Tem, acho que pelo que eu conheço são apenas esses três nomes, né? Aqui em Python ele não tem essa nomenclatura, tá? Aqui em Python se chama listas, ok? Mas existe só listas? Não, existe quatro tipos, né? Quatro estruturas de dados, tá? Uma delas é listas, tá? A gente vai ver aí na aula de hoje, vamos tentar ver as quatro, né? As quatro estruturas, ok? Cada uma tem sua particularidade, mas vamos falando, vamos mostrando essas particularidades e qual a melhor situação usar cada uma, né? Então, a primeira aqui é a lista, tá? E como eu defino uma lista? Como eu crio uma lista, né? Vou colocar aqui, ó, a sintaxe para se criar uma lista, existe duas maneiras, tá? Eu vou colocar aqui as duas maneiras de se criar uma lista em Python, né? E a lista é muito parecido com o vetor, tá? Só não tem o mesmo nome, tá bom? Mas o funcionamento, né, a ideia é a mesma, ok? Então vamos lá. Então como que eu crio uma lista, né? A primeira maneira, não tem uma ordem, tá? Mas uma das maneiras eu coloco aqui um nome para a lista, né? O nome da variável, tá? Só para vocês entenderem aqui, tá? Então, o nome da variável. E aí, ó, entre abre e fecha colchetes, deixa eu colocar isso aqui dentro de um código, né? Num codelet. Aí, tá? Então, ó, entre abre e fecha colchetes, aqui eu vou colocando, né, elementos, tá? Tô deixando no plural aqui, exatamente para vocês entenderem que eu posso colocar valores, né, elementos para essa minha lista, tá? Então, essa é uma das maneiras de se criar uma lista em Python, tá? Depois, futuramente, na hora que a gente estiver na parte de ciência de dados, a gente vai trabalhar muito com manipulação, né, desse conjunto de elementos, tá? E a outra maneira de criar uma lista é também, né, nome, colocar aqui, ó, nome da variável. E aqui, ó, existe uma função chamada list, tá, pessoal?
E aí, aqui dentro, eu coloco os elementos, tá? Vou até deixar aqui, ó, um espaço para ficar claro, né? Então, essas são as duas maneiras de criar uma lista em Python, tá? E qual que é a característica das listas? Opa, aqui tá meio escrito, tá escrito errado, né? Variável. Você vê como é que tá ruim aqui o meu teclado, né? E aí, essas são as duas maneiras, ok? Então vamos criar aqui um código agora, só para vocês verem, né? Então, ó, vou chamar aqui, por exemplo, a minha variável de minha lista, tá? Ó, minha underline lista. E eu vou criar ela com elementos, tá? Eu vou utilizar, né, como elementos aqui, texto, tá? Poderia ser numérico, poderia ser número real, né? Até mesmo uma mistura disso é possível também, tá? Então vou até fazer uma lista misturada só para, né? Então aqui, ó, eu tenho o primeiro uma string, né? Python. Depois eu vou colocar um valor inteiro, né? Por exemplo, menos 160. Depois vou colocar um valor real, o valor do pi, ó, 315, 314,15,9, né? Vou colocar aqui um valor booleano, também é possível, né? Colocar aqui, ó. Então eu tenho minha lista, né? Ela foi criada. Se eu der um print na variável minha lista, só para vocês verem, ele vai mostrar aqui para mim, tá conectando no servidor, né? Ele demora um pouquinho, ele está executando, né, esses dois comandos lá no servidor e olha lá, os mesmos valores, né? Fiquem atentos a isso, pessoal. Ó, eu printei a minha variável chamada minha lista e perceba que ele mostrou, ó, colchetes, tá? Então, quando vocês verem aqui, ó, que está com valores dentro de um abre e um fecha colchetes, então o minha lista é do tipo, né, list. Vamos printar aqui só para vocês verem, ó. Vou aqui na linha de baixo, vou dar um print, tá? Vou fazer um type, lembra do comandinho type que mostra o tipo, né, do tipo da variável? Vou colocar aqui, ó, a variável vai ser minha lista e ele vai mostrar do tipo list, ok? Só para executar novamente. Olha lá, ó. Printou, né, o primeiro aqui o conteúdo e embaixo, ó, imprimiu o tipo da variável, né, que se chama minha lista. E olha lá, ó, é um list, tá? Então isso, né, dessa forma a gente é uma das maneiras de eu criar elementos, tá bom? Com no Python. Vou criar aqui agora minha lista 2, tá? E agora, ó, vou utilizar a função list, ok? E dentro aqui da minha função list, eu vou colocar elementos, tá? Vou colocar elementos numéricos e reais, tá? Só para ficar mais fácil aqui, ó. Tá lá, ó, o valor 1, 2, 3 e 4, tá? Vou fazer a mesma coisa, ó. Print minha lista 2, né? Só para vocês verem que essas duas maneiras, ó, colocando entre colchete ou utilizando a função list, eu consigo criar uma lista, tá bom? Ah, é que aqui ele é meio redundante, né? Ele fala o seguinte, ó, eu criar uma lista a partir de outra lista, né? Aí é claro, né? Vai conseguir, olha lá, realizar de qualquer jeito, tá? O que eu posso fazer aqui, ó, para valores numéricos, né? Você pode ver que acaba ficando muito redundante, né? Eu coloquei entre colchete, então já é uma lista. Aí eu vou converter uma lista para uma lista, né? Aqui fica meio um pouco Professor, dá licença. toda. Eu acho que tem alguém pedindo aí para aceitar na aula. Opa. Ah, tá. Beleza. Aceito. Mas a gente começa a ver, ó, que acaba sendo muito válido. Acho que tem mais alguém aqui, né?
a galera não chega no horário. Por exemplo, se eu tenho uma string, né, ó, Python, o que ele vai fazer? De forma bem simples, né? E ele automaticamente já faz isso para nós. Ele vai pegar cada letra aqui da minha string e colocar numa posição dentro da minha lista, né? Então, aqui em string, a gente começa já a ver o benefício de utilizar a função list ao contrário do abre e fecha colchete, tá? Então, só para vocês verem aqui, ó, olha lá. Perceba, passei a string Python para a função list e ela automaticamente, ó, separou cada letra em uma posição, né? Cada caractere em uma posição da minha lista, ó, né? Então, acaba sendo mais vantajoso, né? É mais intuitivo utilizar a função list para strings, né? Do que eu usar valor numérico, tá? Porque vocês viram que se eu criar aqui, ó, eu vou até colocar, né? Vou deixar comentado, tá? Mas se eu colocar o meu lista 2 aqui com a função list, vocês viram que se eu colocar apenas 1, 2, 3, 4, ele dá erro, né? Vou até mostrar aqui para vocês, ó, vou descomentar aqui e comentar na linha de baixo. Na hora que eu rodar, ele vai dar um erro, né? Exatamente por isso. Ó, ele vai falar assim, ó, ele está esperando apenas um argumento, não 4, tá? Então, como é que eu posso fazer aqui, de certa forma, para aglomerar isso? Criando uma lista, né? Só que aí fica redundante. Eu estou pegando uma lista e convertendo para lista. Não tem sentido, né? Então, a melhor maneira, na minha opinião, tá, é usar a função list para strings, ok? E vocês viram também, ó, que é possível numa lista eu colocar, né, valores do tipo heterogêneos, né? Heterogêneo por quê? Aqui eu tenho string na primeira posição, menos 160 na segunda posição, um valor real na terceira, um booleano na quarta, né? Então não é igual em outras linguagens que você cria, né, um vetor e você define lá que ele tem que ser inteiro e só vale inteiro. Aqui não, né? Eu consigo, de certa forma, aí, criar uma coleção de dados, né, heterogêneo. Ok, pessoal? Já comentei ali, né, só para não estragar a nossa string, mas só para mostrar aqui, ó, que não faz muito sentido, né, esse tipo de abordagem, tá? Bom, como eu faço para acessar, né? Tudo bem, estou criando ali a minha string, aliás, minha lista, né? Mas como eu acesso os valores dentro, os valores da lista, né? E aí é muito parecido com o que vocês já viram, tá? Nas outras linguagens, pessoal. A lista, ela funciona também a partir de posições, tá? E aí, ó, eu tenho ali, vamos supor, a minha lista. Qual é a que tá? Vamos usar a minha lista 2, que é uma string, tá? Então, como é que eu faço para acessar? Abre e fecha colchetes, tá? Isso aí, né, qualquer linguagem. E aí eu tenho as posições, tá? A minha lista, ela é composta de, ou pode ser chamado de posições. Vocês vão ver em alguns termos também como endereço, tá? E aí, ó, cada posição ou também cada endereço desse aqui, ó, existe um valor para, né? Um endereço eu preciso saber aonde que fica, né? Então, as posições das listas, elas são numéricas, tá? As posições das listas, elas são numéricas. Então, e sempre começam através, né, da posição 0. Então, a primeira posição aqui, ó, que é o meu P, ele está na posição 0. O segundo elemento está na posição 1, né? E aí sucessivamente. Então, ó, se eu vier aqui em minha lista 2, né?
se eu pedir para mostrar o primeiro elemento, lembra que o primeiro elemento é 0, tá? Então vou dar um print aqui, ó, na primeira posição do minha lista 2, tá? Se eu pedir para executar, vocês vão ver que ele vai mostrar para mim, ó, o caractere P. Olha lá, certo? Então, assim como vocês já devem ter visto, né, nas aulas de programação, os vetores, né, aqui funciona da mesma maneira. Então eu acesso através, né, da posição. E lembrando que a posição, né, ou também endereço, sempre inicia em 0, tá? Se eu quiser aqui agora mostrar, né, a terceira posição, se eu quero mostrar o H, opa, deixa eu tirar aqui, ó. Se eu quero mostrar o H, eu tenho que vir aqui e contar, né, ó, 0, 1, 2, 3, né? Então o H está na terceira posição. Então da variável minha lista 2, eu quero mostrar, né, ó, abre e fecha colchete, quem está, né, o H que está na terceira posição. Se eu pedir para rodar, ele vai mostrar o H aqui embaixo, ó lá, para mim, tá? Então é assim que eu acesso os valores da lista, tá? Através aqui da sua posição. Agora vamos falar algumas coisas que diferem, né, aí um pouco, né, as características de uma lista, tá, pessoal? Então as características das listas, vou até voltar aqui, elas são, né, elas podem ser, né, modificadas, tá? Depois eu vou mostrar aqui para vocês. E a ordem de exibição é a mesma que foi criada. Vou tirar um M aqui. O que quer dizer isso, a ordem de exibição? Percebam que quando eu vim aqui, ó, nessa minha variável minha lista, eu primeiro estou falando, ó, Python está em primeiro, menos em 60 está em segundo e assim sucessivamente. Na hora que eu vou exibir, ó, dar um print na minha lista, a mesma ordem que eu criei é a mesma ordem que é exibido, tá? Então isso é importante, por quê? Porque tem outras estruturas de dados que não é obrigado a seguir a mesma ordem de inserção, tá? Então só fiquem atentos a isso, porque às vezes vocês podem construir um programa aonde existe essa exigência, né? A ordem que foi criado é a mesma ordem que vai ser exibido, tá? Vamos supor, você ordenou alguns valores, né? Quer exibir de forma ordenada, então quer dizer, a lista, né? Ela faz sentido nesse tipo de situação, tá? Então, claro que depois eu vou modificar o texto aqui, é só para a gente ter uma ideia. E uma outra característica é que a lista ela pode ser modificada, tá? Por exemplo, o que você está querendo dizer, Ricardo? Eu falo o seguinte, se eu quiser que minha lista 2, né, que na posição 2 eu quero alterar e escrever o valor R, isso pode acontecer, tá? Só para vocês verem, eu vou dar um print na variável minha lista 2, tá? Ele vai mostrar aqui, ó, o P, depois o H, vou até comentar na frente aqui, ó, aqui vai mostrar o P, aqui vai mostrar o H, aqui, né, está sendo alterado, modificado o valor, modificando o valor, e aqui eu estou exibindo. E aí ele vai mostrar mais ou menos, se eu não me engano, isso aqui, ó. Vamos ver? Ah, claro que dentro de uma lista, né? E ah, não, nossa, verdade, né? Então, olha lá, ó. Eu estou falando o quê? Que a segunda posição, né, vai receber o valor R maiúsculo. Então,
Então, voltando aqui, ó, 0, 1, 2, ó. Eu não estou falando que aqui, ó, o índice 2, a posição 2, o endereço 2, tá? Vai receber o valor de R. Então, ó, 0, 1, 2, troca, né, subscreve o valor T pelo valor R maiúsculo, tá? E aí, se eu pedir para exibir, olha lá, ó, fez a troca para mim, tá? Então, eu consigo modificar o valor da lista, tá? Então, da mesma forma que eu acesso, né, através dos índices, né, ou das posições ou dos endereços, eu também consigo especificar, né, para uma variável que é do tipo list, falar, ó, tal posição eu quero que altere esse valor. Mas e se eu quisesse mudar para um valor numeral? Posso, Ricardo? Pode, sem problema nenhum, né? Se eu vier aqui e falar que agora minha lista, né, a variável minha lista 2, na posição 4, vai receber o número 45, né, a gente já viu que é possível, né? As listas podem ser heterogêneas. Então tá lá, se eu pedir para executar, olha lá, ó, P, Y, olha lá, o R, H, e aqui ó, no lugar do O, né, o valor 45, tá? Então é possível eu fazer esse tipo, né, de situação, tá? Lembrando que Python é uma linguagem fracamente tipada, né? Eu não especifico um tipo para ela, ok? Eu simplesmente crio uma variável e essa variável vai ser o tipo que eu quiser durante a execução do programa, né? A gente viu lá nas primeiras aulas que eu posso começar com uma variável valendo, ela tendo um tipo inteiro, depois eu posso alterar para string, né, para caractere, para alfanumérico, posso mudar para booleano, né? Então não é muito bem definido, ok? Então por isso que a Python é uma linguagem fracamente tipada, ok? Então, ó, estamos acessando, né? Estamos modificando o valor de uma lista, né? Com esses dois exemplos aqui. E agora uma coisa diferente, né, das outras linguagens, tá, pessoal? O que eu consigo fazer em Python, né? Por exemplo, ó, eu vou tentar comentar aqui e vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo, né? Vou copiar esse exemplo aqui, Ctrl C. Vou tentar desenhar aqui, né? Só para vocês saberem. Ó. Então aqui, ó, é a posição 0, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, aqui é a 3, aqui é a 4 e aqui é a 5, certo? A gente viu essa sequência crescente, né, das posições, dos índices da minha lista. Mas em Python eu consigo também acessar de forma decrescente, tá? Como assim, professor? Se eu chegar e falar assim, ó, printa para mim a variável, né, minha underline lista 2 na posição -1, quem que vai aparecer, tá? Se eu clicar aqui, ó, aliás, se eu pedir para executar, né, vai mostrar justamente o valor n. E o valor n, ó, é esse cara aqui. Então, né, eu consigo fazer posições negativas, né? Vamos supor que eu quero começar de trás para frente, né? Algo nesse sentido. Em Python, os índices negativos, tá? Eles servem para eu acessar do final de uma lista para o início, tá? Então aqui, ó, valor -1, o 4 é a mesma coisa que o -2, o 3 é a mesma coisa que -3. Depois eu já vou acertando aqui só para... E aqui, ó, o 2 é a mesma coisa que o 4. Aqui o 5. Aí. E o valor -6 é exatamente o P. Então, só para vocês verem, né? Se eu vier aqui e pedir
para imprimir, né, para printar a minha lista 2 na posição -6, opa, -6, ele quem para mim, tá? Eu tenho um pouco de toque aqui com essa parte do... Vou ter que fazer... aqui... Pronto, acho que agora sim, né? Se eu pedir para exibir, ok? Olha lá, ó, o valor P. Então, -6 é a mesma coisa que o valor 0, que é o valor P, tá? Então, em Python tem índices negativos, tá, pessoal? Existem os índices negativos. Se por algum motivo, né, dependendo do problema que você quer solucionar, né, ao invés de você, sei lá, percorrer a lista, né, na ordem crescente, né, você pode percorrer na ordem, né, com os índices negativos, tá? Como eu já disse, depende do problema que você quer solucionar, tá? Então, é mais um recurso que a linguagem oferece para você, tá? Alguém tem alguma dúvida, queria perguntar alguma coisa? Bom, tem gente querendo entrar. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A princípio parece que não. Então tá, pessoal. Qualquer coisa podem fazer a pergunta normalmente. Então essa é uma das maneiras, né? Através dos índices negativos, né? Eu consigo acessar posições da minha lista através de índices negativos. Ok? Um outro assunto, vou até abrir uma nova parte aqui, é o que a gente chama de fatiamento, tá? Não sei aí se alguém já ouviu falar, que é o fatiamento, também, né, no inglês chamado de slicing, tá? O que é o slicing numa lista, tá? O slicing nada mais é do que eu poder fatiar a minha lista. E aí eu crio uma sublista. Dentro de uma lista maior, eu consigo criar uma sublista. Nossa, professor, que maluquice é essa? Bom, eu vou criar aqui, ó, uma outra variável lista, tá? Vou chamar ela de 3 aqui agora, só que eu vou dar um conjunto de elementos maior só para a gente brincar de forma mais fácil, tá? Então, olha lá, eu coloquei 10 elementos na minha lista e aí eu vou mostrar para vocês o que é o slicing, tá? A sintaxe do slicing trabalha com alguns parâmetros, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, dentro do código. E ela funciona da seguinte maneira, tá? Dentro aqui do meu abre e fecha colchetes, eu tenho o início do fatiamento, separado por 2 pontos, eu tenho o fim da fatia, né? Então eu tenho o início, o começo da fatia, o fim da fatia, só que pode ver aqui, entre parênteses aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, não incluso, tá? Embora eu tô falando ali que termina a minha fatia, né? A minha sublista nessa posição, mas é menos 1, né? E depois eu tenho o passo dos meus elementos dentro da fatia. Vamos com código aqui para vocês entenderem, né? Criei aqui, mas aqui não é código, né? Aqui é texto. Então vamos lá, vou abrir um código aqui para vocês verem, né? Então olha lá, criei aqui, ó, minha variável minha lista que tem esses elementos. E aí eu quero fazer o seguinte, ó. Sempre lembrando que esse aqui são os valores, tá? As posições, os índices estão implícitos aqui, né? Então, olha lá, ó, o valor 1 está na posição 0, o valor 2 está na posição 1 e assim sucessivamente. Sempre lembrem-se disso. Começa da posição 0,
tá? E aí, ó, eu vou criar uma variável, eu vou chamar, ó, de sublista, tá? E essa sublista, ela vai receber o minha lista 3, tá? Ó, minha lista 3. Só que eu quero, ó, do 4 até o 7, tá? Então eu vou criar uma sublista a partir do minha lista 3. Então, ó, eu quero os valores 4, 5, 6 e 7, ok? Então vamos lá. Qual é o índice do início? Né? Já que aqui o valor é 4, mas o 4 está em que posição? Em que índice no minha lista 3? Então, olha lá, 0, 1, 2, 3. O início, tá? Deixa eu até voltar aqui, colocar entre parênteses, ele é incluso, tá? Então aqui, ó, o valor 3 é o início da minha lista. Depois, ó, vai até o 7. Então, ó, 3, 4, 5, 6. Se eu colocar 6, lembra que é não incluso, né? Então o 7 não vai ser incluído, ok? Então eu tenho que ir mais um. Então, olha lá, ó, 4, 5, aliás, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6, vamos mais um, 7. Então, olha lá, ó, separo o final com 2 pontos e 7. Por enquanto, eu vou deixar o passo sem o passo, só para vocês verem que ele vai pular de 1 em 1 aqui na minha lista. Feito isso, vamos pedir para printar, né? Sub underline lista. E aí vocês vão verem que, né, tá lá, ó, 4, 5, 6 e 7. Vou até colocar aqui no comentário, tá? Vai estar lá a sublista, né, ó, 4, 5, 6 e 7. Percebam, ó, que é uma lista, né, ó, tá entre abre e fecha colchete. Então, sublist é uma lista, né, com os elementos 4, 5, 6 e 7. Isso é o que se chama de fatiar, tá, pessoal? Isso é o que se chama de fatiar. Eu estou fatiando ali a minha lista, né? A partir daquela lista, de um conjunto de elementos, eu vou cortar um pedaço daquela lista para eu trabalhar, né? Professor, aqui eu vou chamar de sublista 1. Nossa, acho que talvez vai confundir, mas bom, vamos trabalhar com a mesma variável, né? Agora, ó, vou usar o mesmo sublista, só que agora eu vou utilizar o seguinte, eu vou utilizar o passo, tá? Então, olha lá, ó, minha lista underline 3 vai começar de novo, né? Em 3, vai até 7. Se eu omitir, igual eu fiz aqui, né? Se eu omitir o passo, perceba que eu não coloquei o passo, né? Ó, 2 pontos e um valor, tá? Ele sempre vai de 1 em 1, tá? Se eu colocar o passo, por exemplo, que eu quero que ele dê o passo de 2 em 2, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó, inicia na variável 3, vai até a variável 7, mas andando de 2 em 2. Então ele vai pegar o 4, pula o 5, pega o 6, pula o 7. Por que ele não chega até aqui? Lembra que é menos 1, né? Ele não vai... Lembra que o último não é incluso, né? Então esse 8 aqui nem é incluso. E aí agora, ó, se eu printar o meu sublista, vocês vão ver que, olha lá, ó, pegou apenas o elemento 4 e 6. Ok? Fácil, né? Tranquilo. Então, isso que é o slicing, tá, pessoal? Isso que é o fatiamento. É eu pegar um conjunto e criar uma sublista. E aí, eu tenho a fatia, né, inicial. Qual é a posição inicial? Qual é a posição final? Mas a posição final não deve estar incluso, né? Você sempre vai mais um. E o passo é de quanto em quanto, tá?
O que é possível fazer também, né? Olha aqui, né? Vou criar a mesma variável sublista, só que agora, ó, da minha lista, né? Eu vou, da onde começa? Se eu omitir, tá? Se eu omitir aqui ó, o início, ele sempre vai pegar do zero, tá? Vou colocar aqui o final 8, tá? Lembrando que vai de zero, porque eu estou omitindo aqui, né? Ó. Se eu omitir o início, ele vai entender que é em zero, tá? Então vai de zero até a posição 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai mostrar o 9? Não. Por quê? Ele é não incluso. Ok? E aí, se eu omitir, de certa forma, que eu posso até colocar os 2 pontos, mas se eu omitir também o passo, ele vai entender que é de 1 em 1. Ok? Se eu colocar 3, ele vai andar de 3 em 3. Tá? Eu só quero. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é o seguinte: se eu omitir o início, ele vai do zero. Se eu omitir o final, ele vai, né, até a última posição. E se eu omitir o passo, o valor é 1. Então, só para vocês verem aqui, ó, estou omitindo o início, né? Vai mostrar a sublista. Opa. Aqui é, desculpa, né? É 3. Então, olha lá, ó. Ele foi do início, né? Perceba, ó, o 1 está incluso, né? A posição 0 está incluso. Andou de 3, foi até o índice 8, que é o valor 9, tá? E andou de 3 em 3, ó. Então, 1, pulo 2, pula o 3, 4. Pulo 5, pulo 6, 7. Pulo 8, pulo 9. E aí já cheguei no final, né? Ok? Agora, opa. O mesmo, vou até voltar aqui, o mesmo comando, Ctrl C, Ctrl V, só que agora, ó, vai começar do 3 e eu vou omitir o final, tá? E vou colocar o passo, sei lá, de 4 em 4, tá? Mania de salvar, né? Ctrl S. Não fiz o print, né? Tá, tô esquecendo aqui do print. Então, ó, sub lista. Olha lá. Começou a partir do índice 3, né? Então, ó, 0, 1, 2, 3, tem um valor 4, né? Vai até o final, omitiu o fim, ó, e andando de 4 em 4. Então, 4, 8, e aí encerrou a lista. Bom, a princípio é isso, tá, pessoal? A princípio sobre listas, pelo que eu lembro agora de cabeça, né, é apenas isso, tá? Aliás, não é apenas isso não. Tem agora, né, e isso aí eu vou pedir para que vocês estudem, né? A gente até vai ver alguns aqui, mas só para vocês verem, existem os métodos de uma lista, tá? E aí, ó, vou usar o comando aqui help, passando aqui, ó, uma variável ou tipo list, tá? Vou chamar aqui, ó, minha lista 3, poderia ser qualquer um, né? Para ele exibir. Ai, caramba, não é aqui. Ctrl X. Vou abrir o código e executar. Então, ó, nós vamos ver aqui, ó, todos os métodos de lista, tá? Então, o que uma lista pode fazer? Ela pode fazer uma cópia dela. Esses aqui são mais, né? São métodos internos, tá? A gente não costuma mexer, dependendo da situação. Mas, olhando aqui, ó, os métodos que estão disponíveis, né?
Por exemplo, ó, temos o método append, que nada mais é do que o acrescentar, né, no final da minha lista. Eu posso remover todos os elementos da minha lista, criar uma cópia, contar, estender a minha lista, né, acrescentar uma lista no final da lista, procurar, né, pelo índice de um valor, tá? Onde está a palavra Python dentro de um conjunto de dados, né? De um monte de palavras. Aonde está a palavra Python? Qual é o índice? Qual é a posição? Né? Ele retorna e ele levanta uma exceção se o valor não estiver presente. Eu consigo inserir, né, um valor numa posição qualquer. Consigo remover, né? O pop aqui é de remover, tá? Através de um item pelo índice, e esse remove eu quero remover um valor, tá? O pop é pelo índice, tá? Pela posição, e o remove é pelo valor. Eu quero remover o valor curso que tiver dentro desse texto, tá ok? Então ele vai pelo valor. Agora aqui o pop, eu quero remover nessa lista a posição 27. E aí quem tiver, o valor que tiver na posição 27, ele é extraído. Criar uma lista reversa, né? Ele inverte os valores de uma lista, lá, ó. Eu não preciso desenvolver isso, né? Só basta eu utilizar a função. Eu também tenho, né, aqui o método sort, que é para ordenar uma lista, ok? Perceba que ele também tem, o sort tem um reverse aqui, ó, se eu quiser ordenar de forma decrescente eu consigo, tá? Então vamos ver alguns métodos, né? Então vou até comentar aqui, depois quem quiser rodar o notebook, ok? Então vou criar aqui, ó, minha lista 4, tá? Eu novamente vou colocar valores inteiros, né? Porque é mais fácil da gente entender, trabalhar, tá? Mas lembrando que pode ser qualquer tipo de valor, tá? Então imagina o seguinte, dentro da minha lista eu quero acrescentar lá no final o valor 11. Eu preciso, né, fazer esse tipo de situação? Não, só vem aqui, ó, ponto append, tá? E quero colocar o valor 11. Se eu vier aqui e fizer um print de minha lista 4, só para vocês verem, olha lá, ó. Minha lista 4, aqui eu dei um append, não foi no 4, né? Por isso que não mostrou o 11 aqui, ok? Mas olha lá, ó. Então minha lista inicial é de 1 a 10, eu acrescentei o valor 11, e aí, ó, foi o valor 11 no final. Vocês viram que também tem um outro método, né? Que é o insert minha lista 4 ponto insert. O insert, só para vocês verem, olha lá, ó, ele aqui tem um pop-up explicando, né? Ó, insere antes do índice. Então, ó, primeiro eu passo o índice e depois o valor. Então eu quero que antes, né, do valor 5 coloque o valor 32, por exemplo, tá? Então, ó, vamos ver qual que é o índice 5. 0, 1, 2, 3, 4. Então, antes da posição 4, coloco o valor 32. Então, olha lá, antes da posição 4, eu quero que coloque o valor 32. E aí, ó, print minha lista 4. Só para nós vermos aqui, olha lá, ó, antes do 5, né, colocou o valor 32, tá? Então, esses são alguns métodos, né, da lista, né, das listas, ok? Vamos agora, nossa, já até esqueci, né? Existe também, ó, o count, minha lista 4.count. O que é o count? Nada mais é que contar quantos elementos tem, né,
Por exemplo, aqui, ó, quantos 32 tem em minha lista? Ele vai mostrar apenas um, né? Ok? Então, só para vocês verem aqui, ó, eu vou colocar já dentro do print, que é para mostrar o valor, tá? Então, só para vocês verem, a gente sabe que só tem um 32, né? Então, vai contar quantos 32 tem na lista. A gente sabe que só tem um, né? Se tivesse mais, ele ia contar dentro da lista inteira, ok? Então, só para rodar aqui para vocês verem, olha lá, mostrou o valor 1, porque tem apenas um valor 32 dentro desse conjunto. Vamos mostrar, né, a lista reversa, né? Então, por exemplo, a minha lista 4, ela tem um método chamado reverse, né? Que é o que? Nada mais é do que eu inverter, né, a minha lista. Então, o que é inverter? O 11 vai para primeiro vai para a primeira posição e o valor 1 vai para a última, o 10 vai para a segunda e o 2 vai para a penúltima e assim sucessivamente. Só para vocês verem, né? Acho não, vou ter que dar um print aqui para a gente ver, né? Minha lista 4. Então, olha lá. Aí vocês podem perguntar, mas professor, mas caramba, então eu aprendi a fazer isso na mão, né? Agora já tem tudo pronto. Sim, tá? Por isso que Python acaba sendo uma linguagem de assim, um nível mais alto do que as linguagens, né, tradicionais, exatamente por esse ponto, né? Ele tem muita coisa pronta, tá? Então você não precisa fazer do zero, vamos dizer assim. Ah, como é que eu inverto uma lista, né? Então você não precisa fazer uma função ou um trecho de código para isso. Primeira coisa, né? Pesquisem para ver se já não tem pronto, tá? Tem muita coisa pronta, ok? Ordenação, agora vamos ordenar isso aqui, né? Como é que eu faço para ordenar? Então, ó, minha lista 4 ponto sorte, tá? E aí ele não ordena em place. Eu não sei se vocês viram esse trecho, vou até descomentar aqui, ó. Vou até descomentar para vocês verem. O reverse, olha lá, ó, reverse, ele é in place, no local, na variável. Eu não preciso atribuir o efeito de reverse para uma nova variável e trabalhar com essa nova variável, tá? Ela é feita na própria variável. Ao contrário do sort. O sort, ó, não é in place, né? O resultado da ordenação eu vou jogar numa outra variável e aí eu trabalho com essa outra variável ordenada. Só para vocês verem, ó, agora eu vou lá comentar, né? Vou comentar aqui e mostrar para vocês. Ó, quando a gente fez o reverse, ele já fez o reverse na própria lista 4. Agora aqui, ó, se eu pedir para printar o minha lista 4, a gente vai ver que não aconteceu nada. Pedimos para ordenar, mas o efeito é o mesmo. Por quê? Porque não é in place, não é na própria variável. E ordenou. Ah, legal, hein? Legal. Aqui mostrou. Deixa eu ver se o valor 1 é reverso e é ordenado. Eu pensei que tinha que jogar para uma outra lista ordenada e aqui eu imprimi a lista ordenada. Vamos ver aqui. E por que na documentação ele não fala que é in place também, né? Poderia ter me ajudado a não passar essa vergonha aqui, né? Mas beleza, o importante é aprender.
Então, olha lá. Ó. Então, o sort também é, tá? Então, o sort também é in place, ok? E guardem esse termo, in place, tá? Porque depois a gente vai ver uma biblioteca chamada pandas, né? Que eu posso escolher se eu modifico lá uma lista, né? Uma lista própria do pandas, in place ou não, tá? Então, procurem entender bem essa terminologia, ok? E vamos fazer agora exemplo, né, de remover. Então tá lá, ó, minha lista 4.pop. Eu quero remover, ó, vamos fazer o seguinte, eu quero remover o valor 32, né? Aí vocês vão falar assim, mas qual é o índice de 32, né? Qual que é o índice aqui do 32? Eu sei que ele é o último. Vamos se dizer, eu quero remover o último, independente do valor, quero remover o último. Só que eu não sei o tamanho da minha lista. Pode ter 10, 20, 100, 1 milhão. E aí? Como é que eu faço? Como é que eu faço para sempre remover o último? Lembra desse cara aqui, ó? O último é sempre menos 1. Da mesma forma que a gente sabe que o primeiro é 0, a gente sabe que o último sempre vai ser menos 1. Então eu venho aqui, ó, eu quero remover o último índice, tá? Executando aqui, olha lá, ó, ele removeu, tá? Aqui ele removeu, só que eu não... Ele só exibiu, né? O pop ele remove e exibe apenas o elemento que foi extraído. Se eu fizer um print aqui, ó, em minha lista 4, aqui em cima, eu estou adicionando ele e tal. Então, ó, só para vocês verem que aí vai mostrar a minha lista sem o último valor, tá? Olha lá, ó. Ordenou, ele foi lá para o final e agora no pop eu estou removendo o último elemento, tá? Então não se esqueçam, o pop, ó, vou até escrever aqui, a função pop, ó, ela remove pelo índice, né, ou posição, tá? E aí a gente tem também a função remove. Mas qual que é a diferença, professor? O remove, ele remove o elemento pelo valor. Então, ó, minha lista 4, eu quero remover, vamos se dizer aqui, ó, quero remover o valor 10, tá? O valor 10, não é a posição, é o valor 10. Então eu venho aqui, ó, quero remover o valor 10 e depois vou printar o minha lista para a gente ver o efeito, né? Minha lista 4. Tá? Se eu pedir para exibir, olha lá, ó. Aqui fez um pop da última posição e aqui fez um remove, removendo o valor, né? 10. Certo, pessoal? Vamos fazer o extend, vai? Então, ó, vou criar aqui, ó, minha lista 5, onde o minha lista 5 vai ter os valores. Vou fazer o contrário agora, em menos 90, menos 80, menos 70, né? E aí eu quero fazer o seguinte, deixa eu subir um pouquinho mais, eu quero que o minha lista 4, ela seja estendida acrescentando o minha lista 5. E aí a gente vai ver que o minha lista 4 agora está com os elementos do minha lista 5.
Gente, como eu odeio esses pop-ups. Eles ajudam muito, mas tem hora que eles atrapalham, né? Minha lista 4. Só para vocês verem. Olha lá, estou exibindo, né, o minha lista 4, né, que até aqui tem esses valores. Depois eu estou fazendo um extend, né? Eu estou estendendo, né? Aqui, ó, a partir de uma outra lista, tá? A partir de uma outra lista eu estou unindo, né? E aí, ó, coloquei os valores na minha lista 4. Bom, aqui é só uns exemplos de alguns métodos, né? Vocês viram aqui que se vocês quiserem ver, né, é só colocar lá o help e colocar, né, ou uma variável. Caramba, o que eu fiz aqui? Aí. Colocar ou uma variável do tipo list, ou também eu posso vir aqui, ó, falar, ó, help do tipo, né? O tipo é list, ok? Então eu consigo trabalhar dessa maneira, ok? Dúvidas, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falta print lista 3. Aonde agora, hein? Bom. Ok, pessoal? Dúvidas? Alguma coisa? Alguém queria perguntar algo? Tranquilos? E aí, ó, por fim, tá? Por fim, acredito que é por fim, né? Porque cada hora eu vou lembrando uma coisa, né? Professor, como eu faço para percorrer, né? Como que eu faço para percorrer uma lista, né? Como é que eu faço isso? Então, ó, percorrer listas, tá? E aí, como a gente sabe, isso como em qualquer outra linguagem, é através de uma estrutura de repetição, tá? E aí, como que eu faço isso? Né? A gente aprendeu o for, que vai de i, in, e tem uma função chamada range, que vai de 0 até, sei lá, né? Até um final aqui, ok? Essa é uma maneira. Mas eu vou ter que criar um range, né? Da primeira posição até a última. Eu vou ter que fazer isso? Não, pessoal. O for, ele aceita duas coisas. Vou até colocar aqui, ó, no texto para ficar mais fácil, tá? Vou criar aqui um codelet. Lembra, né? O for, eu tenho uma variável aqui, essa variável de auxílio, né, que vai ajudar, vai receber todos os valores de uma sequência, né? Lembra disso aqui? Tá ok? E eu só vou comentar aqui na frente que essa sequência é gerada a partir da função range, certo? A outra maneira, né? O for, ele aceita não só um gerador de sequência, mas como também uma lista, tá? Então aqui, ó, percorre uma lista. Pode usar o comando len também, né? A função len, né, professor? Também, verdade. Bem lembrado. Nossa, aí, ó, tem tanta coisa. Eu falo que é a última coisa, mas vou até colocar aqui, ó, para a gente lembrar, para lembrar, tá? Função len. A função len nada mais é do que nos ajuda a saber, né, o tamanho da minha lista, tá, pessoal? O len de length, né, ó, traduzindo aqui, nada mais é do que length, né? Tamanho, e aí eu consigo criar uma sequência a partir da função. Já mostro para vocês. Então aqui, ó, eu falo o seguinte, ó, percorre o minha lista 4, tá? Print i. Ok? Então, o que está querendo dizer aqui?
que ele vai lá no primeiro elemento da minha variável, minha lista 4, atribui a i e eu trabalho com o i dentro da estrutura, tá? Então, se eu não me engano é 1, né? E aí eu vou exibir 1. Depois vai para o próximo, né? Automaticamente. Lembra que o for aqui ele não tem aquele i++, né? Ele já sabe que automaticamente ele vai percorrer a lista, né? Ele não tem passo, tá? O for aqui no Python ele não tem o passo, igual tem nas outras linguagens, tá? Aqui ele percorre de 1 a 1. Ele é o for each, tá? Eu não sei se alguém aqui já trabalhou com for each. Tem tanto em Java quanto JavaScript, PHP, né, que percorre os elementos, né, de 1 a 1 da minha lista, independente do tamanho. Então perceba que eu não preciso saber o tamanho aqui, né? Eu só simplesmente estou trabalhando com a minha lista. E aí se eu pedir para executar, ó, ele vai trabalhando com todos os elementos. Mas então como é que ficaria, professor, utilizando o range, já que você falou da função len, né? Aí eu faço o seguinte, for i em range, eu sei que começa em 0, tá? Então coloca aqui, ó, em 0, e vai até onde? Vai até o tamanho da minha lista. Como que eu sei o tamanho da minha lista? Através da função len, né? Então eu faço um len de minha lista 4, né? Minha lista 4. E aí, mesma coisa. Print i. Parece o Visual Studio isso aqui. Então, ó, é a mesma coisa, tá? Essa versão aqui, vamos dizer que é um pouco menos verbosa, né? Eu estou digitando menos, tá? Aqui eu não estou preocupado com o tamanho. Eu sei que o for ele vai do início até o último elemento da minha lista. Tá? Aqui eu preciso especificar. Aliás, nossa, errado isso aqui, né? Aí minha lista 4, né, na posição i. Porque lembra que aqui ele está gerando, né, uma sequência de 0 até o tamanho. Então eu estou gerando aqui posições, né? Vou chamar de pós, tá? E aí, ó, minha lista na posição tal. Vou comentar aqui só para vocês verem, né, que tem o mesmo efeito, tá? Se eu rodar aqui, ó, olha lá, é a mesma coisa, tá? Deixa eu pensar bem antes de falar, né, que é a última coisa, porque cada hora sai, né? A galera tá me ajudando aí a relembrar. Aqui eu gero, deixa eu até comentar, né? Gero posições, tá? Ou índices, posições para acessar a lista. E aqui eu estou atribuindo, né, cada elemento da lista de forma automática, tá? Para a variável i. Vou colocar entre aspas aqui só para dar um destaque, né? Então é isso, tá? Então são as duas maneiras de eu percorrer, de eu iterar, tá? Uma lista. Então lembrando que o for aceita, né? Nessa parte aqui, né? Depois do in, tanto um gerador de sequência quanto uma lista, tá? Função len, deixa eu clicar aqui, né? Função len, ela exibe, né? Exibe o tamanho de uma. Meu M tá ruim, hein, ó. De uma lista. Só para mostrar aqui para vocês, eu vou comentar aqui e comentar aqui, só para a gente ver o exemplo. Nossa, um exemplo de len, tá? Então aqui, ó, len de minha
lista 4. Eu nem sei qual que é o tamanho, mas só para mostrar aqui, né? Olha lá, são 13 elementos, tá? Só colocar aqui para a gente conferir. Lembrando que os elementos não é a mesma coisa que os índices, tá? Então, olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Aliás, removeu o 10, né? Então, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Então, o len, ele informa exatamente aqui, né? O tamanho. Print. Vamos brincar um pouco. Tamanho. Aqui. Ponto format. Isso aqui vocês já sabem, né, pessoal? Aliás. Len de minha lista 4. Aqui eu tiro esse cara. Né? Então eu estou falando aqui, ó, no meu texto, você coloca, né, o que vier aqui nesse índice. Acho que tem tem um parênteses a mais. Se eu exibir, 2. Ah, tá certo, são 3. Olha lá, ó. Tamanho 13. Certo, pessoal. Nossa, pensei que eu ia falar de tupla hoje. Pensei que eu ia falar de dicionário, pensei que eu ia falar de set. Mas assim, o bom é que as outras estruturas de dados, né, exceto o set, tá? É a mesma coisa. Tá? Por exemplo, tupla, né, é a mesma coisa que uma lista. Só tem o que muda essa característica aqui, ó. Ela não pode ser modificada, né? Depois tem os dicionários. E aí depois tem o set, tá? Mas aí eu acredito assim. A ideia para passar para vocês de fatiamento, né, de acessar através das posições, como criar uma lista, né? Isso a gente vai ver a mesma coisa nas outras aulas. Mas quando eu falar de fatiamento, vocês já têm o conceito, né? Então eu não vou precisar explicar novamente, ok? Os métodos, existe também os métodos tanto de tupla, quanto de set, quanto de dicionários, né? Então não vou precisar ficar explicando tudo igual já mostrei aqui para vocês. Então cada uma tem os seus métodos, tá? Então fica de certa forma mais resumido, né? E percorrer, né? Eu sei que é através de uma estrutura de repetição, tá? Mas cada um tem as suas particularidades aí que mudam pouca coisa, ok? Alguém tem aí mais alguma ideia? Estou esquecendo nada? Acredito que não, né? E aí, pessoal, na parte de ciência de dados, nada mais é do que a gente trabalhar com um conjunto de valores, tá? E aí, que são chamados conjunto de valores, né? Que são os datasets, né? Que é, traduzindo aí, conjunto de dados, né? Então a gente vai trabalhar muito com essas listas, né? Mas cada biblioteca tem a sua lista implementada, vamos dizer assim, tá? Ela tem o seu tipo de listas, né? Que ela é otimizada para aquela situação. Então não adianta eu trabalhar muito com as listas do Python, porque as listas do Python ela não tem um bom desempenho, né? Dentro desses conjuntos. Tá? A gente vai ver aí depois
NumPy, Pandas, né? E a gente vai perceber que trabalhar com com esses tipos próprios de cada biblioteca tem muito mais, é bem vantajoso em relação a esses conjuntos de dados aqui do nativo do Python. Ok? Alguém queria falar alguma coisa, comentar algo? O append é para adicionar elementos somente, né? Não consigo fazer lista append. Não. O Marcos, você só adiciona elemento. Se você quer adicionar uma outra lista em uma lista, é aquela função extend, ó, estou até escrevendo aqui para você, que é o que? É uma lista, né, que vai estender outra lista. Vou colocar aqui, ó, lista 1, que vai estender, né? Eu vou estender a lista 1 com os elementos da lista 2. Tá? Então é dessa forma. O append eu acrescentar apenas um elemento. Tá? Belezinha. Nada. Alguém mais queria falar alguma coisa? Não? Nada? Tranquilos? Então eu vou parar aqui a gravação. Na próxima aula a gente continua, né, com essa parte sobre os conjuntos, né, os tipos de dados que nós trabalhamos em Python, né, que é tupla, tá? Tupla, set e dicionários. Ok? Então, parando aqui a gravação.